quando começou tudo isso? Na verdade, todo mundo lembra, os mais antigos, né, os mais experientes, da Rio 92, realizada no Rio de Janeiro, no Brasil, que eu acho que foi uma espécie de pontapé desse tipo de assunto global, porque foi a partir da Rio 92 que se cria o regime do clima, a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre mudança climática, que é quem, de certa forma, como se fosse um grande condomínio, une os países do mundo para discutir as mudanças climáticas. E, a partir desse regime do clima, no âmbito das Nações Unidas, se cria a COP, que é Conferência das Partes. Quem são as partes? Em geral, são os países. O Brasil é uma parte, a China é uma parte, a Rússia é uma parte, mas também tem organizações como a União Europeia. A União Europeia, embora sejam 28 países, conta como uma parte. E é um dos poucos lugares dentro do regime da ONU, nas COPs, em que as decisões elas são por consenso. Não é um país vota e ganha a maioria. Normalmente as decisões sobre o clima, então, nas COP é por consenso. Por isso que é tão difícil colocar 198 partes para chegar a um consenso, né? Porque o interesse dos Estados Unidos é muito diferente do interesse de Kiribati ou das Ilhas Fiji, por exemplo. A partir da ECO 92, da Rio 92, se teve a primeira COP de Berlim em 1995, e ali se cria o primeiro instrumento global para tentar conter as emissões, que era o Protocolo de Quioto, o antigo Protocolo de Quioto, lá, que estabelecia metas obrigatórias para cada um dos países desenvolvidos naquele momento. Ainda os países em desenvolvimento, os países pobres, não tinham metas. Aos trancos e barrancos, se avançou um pouquinho e tal, mas esse Protocolo de Quioto foi substituído pelo Acordo de Paris, em 2015, a partir da COP realizada na França, um ano tenso em que a França recente tinha sofrido aqueles atentados do Bataclan, mais de 290 mortos. Semanas depois, eu lembro que eu estive lá cobrindo os atentados, semanas depois, ali 1, 2 semanas, já começou a COP. Então era um momento bastante tenso, se tinha dúvida se haver a COP, aconteceu, e aconteceu com essa criação do Acordo de Paris, que aí inclui todos os países do mundo com metas de redução de gases do efeito estufa. Tudo isso para que o mundo consiga não ultrapassar a média de temperatura de 1,5 grau a mais em relação ao período pré-revolução industrial. A meta é de 2 graus, mas a gente tenta pensar em 1,5 grau, porque 2 graus já seria um absurdo de efeitos que teríamos de eventos extremos, como que nós vivemos aqui no Rio Grande do Sul. E aí nós chegamos, então, ao longo dessa história, a 2025, nosso ano, em que nós temos aí no Brasil, de novo, um grande evento internacional, que é a COP30, que de alguma forma une um pouco lá a Rio 92 e a COP de Belém, né? Com desafios enormes, e eu apontaria 2 aqui para iniciar o nosso debate. Uma preocupação que a própria secretária Marjorie já trouxe em outros debates dos quais participamos, que é que o que fica da COP não necessariamente são os problemas dela, como a crise de hospedagem que a gente está vivendo. É um problema sério. Infelizmente, ontem saiu um balanço aí de que metade das partes não estão... Só metade das partes estão participando ou confirmaram sua presença até agora em Belém, mas isso não pode esvaziar o debate mais importante, que é aquele que fica ao final do encontro. Os 2 pontos que eu queria trazer assim como desafios do ponto de vista internacional. Um mundo extremamente polarizado, com os Estados Unidos, segundo maiores emissores do mundo, fora do Acordo de Paris de novo, com o Trump no poder, não vindo a COP, o próprio presidente, e eu acho que a COP vai ser medida pelo nível de engajamento dos países ou das partes nas metas, as chamadas NDCs, que são as contribuições nacionalmente determinadas, que é quanto cada país estipula como limite da emissão. Acho que esse é um ponto, um parâmetro e uma tentativa de aumentar o financiamento climático daquilo que foi concordado na COP de Baku para a COP de Belém, que é 300 bilhões de dólares para cada país desenvolvido colocar como contribuição para financiar a transição energética nos países em desenvolvimento. Acho que aí é a medida do sucesso da COP de Belém. De fato, a COP é isso. A COP é o conjunto de interessados em diferentes temas
que se reúne e discute tudo isso. O Rio Grande do Sul participou efetivamente como governo da primeira COP em Glasgow, em 21, e lá nós assumimos alguns acordos importantes de redução de emissões dos subnacionais, seguindo, obviamente, as metas nacionais, mas como é que nós, subnacionais, iríamos praticar tudo isso. E de lá para cá, nós efetivamos algumas ações que até estavam prescritas em algumas leis, como a Lei Estadual para Mudanças Climáticas, que é de 2010, aqui no estado do Rio Grande do Sul, e trazia instrumentos riquíssimos, como Fórum de Mudanças Climáticas, mas a partir de 2022 que nós colocamos assim o pé no acelerador, eu diria, e aí o Rio Grande do Sul se posiciona nesta COP de Belém como não só como um estado que sofreu as mudanças climáticas, e nós já estivemos assim em Dubai falando disso, e também no Azerbaijão, mas agora com o nosso plano, que é o Plano Rio Grande em curso. Então, nós temos resultados, nós temos produtos de um plano de adaptação climática que é referência a nível nacional e internacional, porque ele conseguiu agregar secretarias, projetos e começa a desenhar um panorama diferente para uma área que tem um risco grande e que mesmo que a gente cumpra as nossas metas e consiga entregar resultados muito interessantes do ponto de vista da redução das emissões de gases de efeito estufa, isso não impede que as tragédias voltem a acontecer no Rio Grande do Sul, porque depende sim da união e do esforço coletivo, que é isso que a COP busca, é isso que a ONU busca numa série de eventos, e nós falávamos aqui antes de termos vários eventos pré-COPs, nós participamos do evento da FAO, em Bonn, nós participamos da Semana do Clima de Nova York, tudo isso este ano, e já sempre trazendo essa realidade do subnacional, do Estado como um todo. Mas da COP deste ano, eu gostaria de destacar que quando foi anunciado que seria no Brasil, para nós que não somos a Amazônia, ficava assim um receio de que essa COP fosse falar só da Amazônia. E nós nos empenhamos muito junto com os outros estados para dizer: a COP precisa demonstrar a grandiosidade do Brasil, as oportunidades do Brasil. Nós não podemos nos intimidar e pensar que tudo vai se tratar apenas e só da Amazônia. Não que ela não seja importante, mas a nossa capacidade produtiva, o número da maior demografia do estado está também nas regiões sul e sudeste, e nós queremos esse espaço. Então, nós tivemos esse acolhimento da presidência da COP, nós participamos de várias reuniões preparatórias e nós já ouvimos muito falar que a COP é na Amazônia e não da Amazônia. Então, isso já é um resultado muito positivo a nível de Brasil. E, além deste resultado, para nós, Rio Grande do Sul, que somos um estado que tem o PIB muito relacionado à atividade agropecuária, a COP de Belém é a COP que inaugura a criação de uma nova zona, que é a AgriZone. Então, a COP sempre tem uma zona que é a Blue Zone, que é onde acontecem as negociações. Aqui, complementando a aula do Rodrigo, a Green Zone, a Green Zone, que é uma zona mais livre e que não tem vedação de participação de público, enquanto que a Blue Zone precisa se fazer um cadastramento, uma indicação, participa-se como ente de uma comitiva de um país ou de uma entidade. Na Green Zone já é mais aberta essa participação, e este ano nós teremos a AgriZone, que será uma zona nova dentro do ambiente COP, uma zona que foi desenhada pela Embrapa e também pela Confederação Nacional da Agricultura do Brasil, e que busca demonstrar a nossa capacidade produtiva em consonância com o regramento ambiental, com a conservação, com a manutenção da biodiversidade. Então, só isso já faz a COP ser muito diferente, deixar uma marca nesse histórico de conferências que acontecem ao longo do tempo. E nós, não preciso dizer, estamos assim
até o último fio de cabelo nessa realidade, porque aqui no Rio Grande do Sul, não só a agricultura, mas a agricultura de baixo carbono tem sido muito praticada e nós estivemos em Bonn especialmente para isso, para relatar que as emissões, por exemplo, da pecuária do Rio Grande do Sul não são de um gado confinado.